Rui, eu tenho uma pergunta no sentido do governo Bolsonaro e da Venezuela. É, Tem toda uma crise para as Forças Armadas não intervirem lá no governo, e o próprio Mourão já falou que os militares não vão intervir. Mas, ao mesmo tempo, o Mourão ele vai ser o representante do Brasil na reunião do Grupo de Lima lá na Colômbia na segunda. E não vai ser o ministro das Relações Exteriores que era para ser o responsável por isso. Eu queria saber se, como os generais brasileiros eles são um setor mais aliado com o imperialismo, se o Mourão ele não está falando publicamente que não vão intervir só para não gerar crise no governo, mas eles seriam um setor que estariam armando mais essa intervenção na Venezuela junto com os Estados Unidos. Princípio, me parece que os militares brasileiros, não é que eles não queiram atacar a Venezuela em geral, eles não querem ter um envolvimento militar direto, é o que parece à primeira vista. Agora, se os norte-americanos pedirem para eles irem num setor de fronteira brasileiro e contrabandear armas ali, eles são capazes de fazer. São duas coisas diferentes, né? O Mourão, a presença do Mourão no Grupo de Lima também não é estranha, porque na última reunião do Grupo de Lima, o chanceler lá, o lavista do Jair Bolsonaro, ele foi lá e assinou um documento que os militares contestaram. Tá? Então, meio que estamos falando, vamos deixar esse maluco aí, que ele vai comprometer as Forças Armadas brasileiras com alguma loucura. Agora, outra coisa, não quer dizer que a gente deva ter confiança absoluta no que os militares dizem. Tudo parece indicar que eles não querem um envolvimento militar. Se eu fosse eles, também não ia querer. Né? Eu acho que é desastroso para eles. Né? Porque eu não acho que o Brasil aguenta um enfrentamento militar na fronteira. Sem falar que qualquer agressão contra a Venezuela vai levar a um nível de radicalização no conjunto da América Latina. Não há como não acontecer. A gente vê que a guerra do Golfo, o negócio do Afeganistão, a Síria, provoca uma radicalização imensa no Oriente Médio. Não é porque a imprensa não fica assinalando isso daí que não existe. A gente vê que a quantidade de grupos, né, armados que se formaram no Oriente Médio depois desses acontecimentos é enorme. Por exemplo, o pessoal fala Al-Qaeda, fala no... como é que é? No Estado Islâmico, mas são milhares, na verdade. Tem milhares de grupos armados no Oriente Médio, produto, né, dessa crise. O golpe no Egito, por exemplo, derrubando o governo eleito, gerou a formação de vários grupos armados no Egito. As crises do governo saudita geraram a formação de grupos armados dentro da Arábia Saudita. No Iêmen, os grupos armados tomaram o poder. Todos os países têm grupos, têm guerrilha lá. A desestabilização foi imensa. Por que eu estou falando isso? Porque se isso acontecer no Brasil, se acontecer na América Latina, vai ter o mesmo efeito. Se existe uma coisa que tem um efeito revolucionário, é a guerra. A guerra é uma coisa horrível. Meio que quando as pessoas falam de política normalmente como se fosse assim um jogo de salão, mas quando vem a guerra, a coisa fica medonha, horrível. E isso leva a uma radicalização, sem falar que tem efeitos colaterais, né? Tem uma guerra do Brasil com países vizinhos vai ter efeitos colaterais no comércio brasileiro. Por exemplo, pelo que eu estou informado, se eu não estou enganado, uma boa parte da energia elétrica de Roraima vem da Venezuela.
começasse uma guerra, eles desligariam esse fornecimento de energia elétrica, porque senão estão em guerra e ao mesmo tempo lá comercializando a energia elétrica. Você imagina, teria muita repercussão, né? Depois começa a morrer os soldados. É uma coisa complicada, né? Não é... Então, eu acho que os militares, a princípio, não querem se meter. Acho que eles estão sendo muito pressionados pelos norte-americanos, né? Mas aí também, aí que tá, né? O cara vai lá e... vai morar na casa... Ele é um cordeiro. Vai morar na casa do leão, o que ele espera? É uma vida difícil, né? O que vai fazer? E eu acho que os norte-americanos vão pressionar muito mais. Pode ser que eles pressionem tanto que os brasileiros entrem em guerra contra a Iugoslávia, sei lá. Mas no momento eles não querem isso. Bom, agradecer aqui ao superchat do René da Silva Bastos, que diz: para ajudar na propaganda pela fundamental libertação de Lula, viva o PCO, Partido da Causa Operária. Também agradecer a Carolina Silva, a Donise Meirelles, que diz: vida longa ao Rui, ao PCO e todos os companheiros da esquerda, lutemos por Lula livre. E tem uma pergunta aqui do Luciano Moraes, que também contribuiu no superchat. Ele diz: como insistir com o PT e toda a esquerda que a pauta fundamental é a liberdade de Lula e a realização de novas eleições com ele concorrendo? Eu acho que a gente tem que insistir. Não sei se o pessoal é muito receptivo, né? Porque eles consideram assim que a ideia dos petistas, a gente vê nas declarações, principalmente da ala direita do PT, é a seguinte: o que vocês querem fazer? Ir lá em Curitiba e arrancar o Lula da cadeia? Eu responderia o seguinte: só depende das condições. Não é? Eles acham que é uma coisa impensável isso daí. O que é uma miopia política, porque nós já vimos aí em inúmeros países do mundo que prisioneiros políticos são arrancados da cadeia pela mobilização popular. É uma coisa que já aconteceu, não é que nós estamos imaginando. O político conservador, ultramoderado, como são os direitistas do PT, eles acham que tudo isso daí é meio fora da realidade. A realidade para eles, que eles são muito realistas, né? É a eleição de 2 em 2 anos. É isso aí. Ganhou a eleição, ganhou. Não ganhou, não ganhou. Né? Na hora de ganhar a eleição, ele acha que ele tem todas as qualidades do mundo para ganhar a eleição. Quando a verdade verdadeira é que se ele não tivesse apoio de outro, dinheiro de empresário, nem a mulher dele votava nele. Então nós temos esse problema. E a ala esquerda do PT, ela não tem, ela é pressionada pela ala direita e por uma série de coisas. Eles têm medo de ir a esse ponto. Não é que eles sejam contra ou não vejam essa possibilidade, eles têm medo. Eles acham que eles ficam paralisados diante do risco e diante da pressão contrária, né? Essa é a questão-chave. E o resto da esquerda é pior do que o PT, porque é uma esquerda, em geral, pequenininha. Você vê o PSOL. Juntou-se aqueles deputados lá, parece um pessoal de universidade, né? Foram no mercado ali, compraram 2 dúzias de laranja, um avental cor de laranja e foram fazer palhaçada lá no corredor do Congresso Nacional. No fundo, são umas crianças. Eles querem aparecer na imprensa, né? Aí vem a Globo e, nossa, lógico, tira foto do cara com a laranja. É uma idiotice total, quer dizer, desse jeito, nós não vamos para lugar nenhum, né? A extrema-direita está tomando conta do país e o pessoal está aí brincando com umas laranjas. É preciso mobilização mais séria. O pessoal tem que entrar eles na realidade. Eles estão fora da realidade. Que só aproveitando, uma pessoa falou o seguinte, que a gente fala isso toda semana, o pessoal
e nada acontece. Mas a coisa é assim, você tem que trabalhar no sentido de ganhar a opinião dos outros e conseguir a mobilização dos outros. E não é verdade que nada acontece, porque muita coisa no Brasil aconteceu. Por exemplo, eu não sei se o pessoal tem a mesma ideia, mas a prisão e a condenação do Lula teriam passado muito mais em branco se nós, por exemplo, logicamente outros setores fizeram isso também, mas não foram as direções, não tivéssemos chamado a mobilização para defender o Lula. Teria sido muito mais micho. É ou não é? Agora, é lógico, você faz o que você consegue fazer, não adianta querer ser. Mas eu acho que, primeiro, existe uma opinião muito favorável às coisas que nós estamos propondo, muito mais do que no começo de todo esse processo, né? Muita gente mais decidida e as condições elas estão melhorando. Porque agora também já foi a eleição, aquela ideia milagrosa de que nós vamos resolver tudo na eleição naufragou. Muita gente chegou e falou, não adianta a eleição. A eleição vai ser roubada, vai ser fraudada e tal. Já dava para saber isso daí pelo que a gente viu no Paraguai, pelo que a gente viu em Honduras. Tem o golpe, você não vai ganhar a eleição de novo. Só se você conseguir aí um candidato que nem o Lenin Moreno, né? Aí quem sabe você ganha a eleição. Então eu acho que é uma evolução muito grande, sim. Nós estamos para lançar uma nova fase da campanha em defesa do Lula. Acho que vai ter uma repercussão gigantesca pelo que eu tenho visto aí de várias coisas. O fora Bolsonaro, ninguém da esquerda aprovou essa palavra de ordem. Mas essa palavra de ordem é uma palavra de ordem muito popular no Brasil. Não sei se todo mundo tem consciência, mas só o PCO levanta essa palavra de ordem, fora Bolsonaro. Então, um pouquinho de paciência, muito trabalho e nós vamos conseguindo os resultados. Minha pergunta é sobre a Venezuela, né? É que o que está acontecendo na Venezuela, a gente viu acontecer em outros países, são golpes contra governos de esquerda, mas que estão num regime burguês. Então, a minha pergunta era, primeiro, se o Maduro ele só vai conseguir sair dessa se tiver, claro, além de toda a questão internacional, se ele radicalizar a situação lá, sei lá, estatizações, armar a população de maneira mais ampla e tal, e se a única solução definitiva seria mesmo dar o governo para os trabalhadores, tirar a burguesia, porque senão parece que sempre vai ficar essa instabilidade, né? Uma ameaça ao governo. Se é correto esse raciocínio, explicar um pouco melhor. Eu acho que sim. A experiência histórica já mostrou isso mais de uma vez, né? Uma experiência é a Revolução Cubana. Muita gente não tem essa ideia, né? Mas a Revolução Cubana ela se desenvolve em duas etapas. Numa primeira etapa, o movimento 26 de julho, dirigido pelo Fidel Castro, derruba a ditadura do Batista. Coitado do Batista. Derruba a ditadura do Batista e cria-se aí uma situação com uma certa ambiguidade. A ala esquerda do movimento quer aprofundar a revolução, né? Tem os famosos julgamentos dos torturadores e assassinos do regime do Batista que acabam gerando um protesto do imperialismo, né? E até hoje é usado pela direita. A direita mostra lá o pessoal fuzilando aqueles torturadores e fala assim, olha aí a democracia em Cuba e tal. Quando, na verdade, né, o próprio Che Guevara falou, olha, isso aí
Nem tinha como não fuzilar. Porque o pessoal não sabe o que é uma revolução, né? A revolução é uma coisa onde as massas, elas mandam nas direções. É a única situação em que acontece isso. O cidadão, que é o líder da revolução, na verdade, ele está sob uma pressão gigantesca daquela massa de gente que está participando da revolução. Porque a revolução é quando todo o povo, todos os setores atrasados se mobilizam. E a massa queria o fuzilamento dessa gente. Não é assim que o Che Guevara ia chegar lá e falar, não vou fuzilar ninguém. O pessoal passa por cima dele. Não que ele não quisesse fuzilar o pessoal, né? Não é isso. Mas, digo, mesmo que ele não quisesse, isso daí não ia ser assim. A revolução é quando as massas mandam, né? Quando os parlamentares decidem que o negócio é brincar com laranjinha, aí você vê que não é uma revolução. Que a revolução também não ia tolerar essa brincadeira de laranjas. Então, o que aconteceu? O primeiro governo cubano é um governo de coligação entre o movimento 26 de julho, o exército rebelde, os trabalhadores camponeses e a burguesia cubana, que era pró-imperialista. E essa burguesia procura sabotar o governo e tudo mais. Num dado momento, Fidel Castro tira esse pessoal do governo, porque era um governo artificial, né? Quem mandava mesmo era o exército rebelde, e os norte-americanos preparam a invasão de Cuba na Baía dos Porcos. E aí o movimento 26 de julho, né, o próprio Fidel Castro, decidem que tem que expropriar a burguesia. E eles chamam toda a população armada a defender o país contra a invasão norte-americana, que fracassa por causa disso. Isso se dá em 1961. Quer dizer, é a vitória, digamos assim, definitiva da Revolução, quando Fidel Castro faz um famoso discurso em Havana, nessa época mesmo, né? Numa manifestação gigantesca, e fala que, a partir de agora, a Revolução Cubana é uma revolução socialista. Que até então não estava claro. Passaram-se 2 anos de incerteza, de ambiguidade, de idas e vindas, etc. e tal. Esse é um caso, né? Outro caso famoso é o caso da Guerra Civil Espanhola, né? Onde o stalinismo decide não expropriar a burguesia. Segundo o stalinismo, a política correta é o contrário da política cubana. Você teria que dar importância às ações militares, né? Depois que você derrotar o inimigo, aí você vai pensar em revolução. Pelo menos era a historinha que era contada. Trotsky fala que não, fala que tem que expropriar a terra, tem que expropriar as grandes empresas, para que os trabalhadores, isso daí impulsionaria a revolução, e os trabalhadores saberiam que eles estão lutando por aquilo que é deles. E não estão lutando por uns latifundiários, não estão lutando por uns empresários, nada. Uma coisa mais do que natural, né? Imagina você aqui, numa situação de guerra, você lutando, você de esquerda e tal, e você olha na fábrica do lado, os operários estão comendo o pão que o diabo amassou. Não faz sentido. Agora, se o cidadão chega e fala, não, essa fábrica agora é nossa, é dos trabalhadores. Aí você fala, bom, aqui tem alguma coisa pela qual vale a pena lutar, né? Então, quer dizer, são 2 experiências históricas, uma negativa e uma positiva, que mostram que a maneira de vencer o imperialismo é conseguir o apoio profundo de toda a população. Como é que você consegue isso? Acabando com os capitalistas e latifundiários. Pode acontecer isso na Venezuela? É improvável que aconteça, mas pode acontecer. Tudo depende também da mobilização revolucionária do povo, né? Por exemplo, em Cuba, o povo já não estava aceitando muita coisa. A pressão para acabar com a burguesia era muito grande. Não é que foi uma decisão individual de ninguém.
né? Eles estavam, na verdade, numa situação delicada. Quando o governo burguês que o Fidel Castro tinha montado cai, em grande medida por causa da pressão, né, do exército rebelde. Finalmente, o cara é um trabalhador, está com um fuzil na mão. Olha aquele palhaço lá falando coisas que são totalmente contrárias a ele. Por que ele vai aceitar isso daí? Não aceitaram. Aí a pressão muito grande, o grande mérito do Fidel Castro Che Guevara é não ter se colocado contra isso, né? É ter levado adiante, ter reconhecido a propensão, a pressão popular e ter aceitado. Logicamente que na Venezuela, se o Maduro expropriasse os capitalistas, a tarefa ficaria muito mais facilitada. São duas medidas fundamentais para praticamente garantir a vitória: expropriar os capitalistas, armar toda a população trabalhadora. Essa seria a receita básica para a vitória. O Maduro falou, isso aqui vai ser o Vietnã da América Latina. Tem que lembrar que no Vietnã já tinha acontecido isso. Eles estavam lutando para que a outra metade do Vietnã fosse incorporada a um país que havia expropriado a burguesia. Bom, queria agradecer o superchat do Alexandre Domingues, que diz: a melhor análise política, que é essa aqui do PCO, exposta pelo nosso companheiro Rui, está sendo transmitida ao vivo na sede do PCO em BH, que fica no térreo do edifício Maleta, Avenida Augusto de Lima 233. Estamos servindo também um delicioso almoço. Agradecer também o Guilherme Ferraz, que anuncia aqui que docentes e os funcionários da Unesp estão em movimento de greve para o dia 25/2. Quem que está indo? Os docentes e funcionários da Unesp. Agradecer também o Darcy Jorge Mesadri e o Gilberto Rufino, que diz: o mundo está precisando de uma liderança de verdade. Soltem o Lula, deixem a Venezuela com seu petróleo e ouro, Lula livre. E agradecer a Isabela Mendes Bezerra, obrigada pelas análises, sempre esclarecedoras, e o Getúlio Paiva. Bom, passar a palavra aqui, companheiro. Na verdade, o que eu tenho aqui seria mais ou menos uma sugestão, porque a política de hoje ela foi moldada por uma campanha midiática das redes sociais, com vídeos curtos, que todo dia bombardeavam o WhatsApp de todo mundo. Eu, por exemplo, moro em Sergipe, moro numa cidade de 17 mil habitantes, onde a política responde a esse senso comum de WhatsApp. Então eu queria sugerir a vocês que fizessem vídeos pequenos, pontuais, que, por exemplo, em Sergipe a militância funciona mais na rede social do que nas reuniões, porque ela é bem quase não aparece lá. E também queria comunicar que lá em Sergipe, eu sou policial civil e existe foco de resistência, inclusive com grupos, onde tem até delegados envolvidos nesses focos. É isso aí. Acompanho vocês sempre. Só um comentáriozinho sobre o que ele falou, me ocorreu agora. Esse negócio do WhatsApp. Existe um outro lado da história que ninguém fala, nós falamos bastante em todas as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, que é uma outra ditadura no Brasil, existem vários focos de ditadura, né? Ele proibiu a campanha de rua. Por isso que o WhatsApp ganhou tanta importância. E ele proibiu a campanha de rua porque o PT tem condições de fazer campanha de rua, mas o resto não tem. A esquerda tem, o PT tem, mas o resto não tem. O resto não está acostumado a fazer campanha popular. Eles fazem aí é que nem aquele negócio onde o Bolsonaro levou a facada. Eles reúnem ali 20 pessoas, passa num lugar movimentado, o cara dá beijinho, aperta a mão, dá tchauzinho, mas ele não tem, né, verdadeiramente, e para eles custaria muito caro, custa caro, sempre custou muito caro, fazer a campanha de rua, sem falar que é uma campanha insossa, sem graça, quando eles fazem, né? Então, a gente precisaria recolocar na pauta, como uma reivindicação democrática,
que toda essa legislação do TSE fosse revogada. Eleição, o cidadão tem que ir para a rua, distribuir panfleto, pendurar faixa. Em São Paulo é proibido colocar faixa. Proibiram colocar faixa. Isso aqui é onde tem a maior ditadura contra a população, é aqui em São Paulo. Então teria que levantar essa reivindicação, né? O negócio do WhatsApp, ele ganhou aí uma importância muito grande, porque eles, na verdade, acabaram com toda a campanha. Até na televisão não teve campanha quase. Eles diminuíram o tempo de televisão, tudo. Provavelmente já estavam prevendo isso daí, que eles iriam pegar todo mundo de surpresa e controlar a eleição através do WhatsApp. Tira o Lula, põe uma série de leis antidemocráticas na eleição, põe o WhatsApp, pronto. Ganha a eleição fácil, né? Só um comentário que me ocorreu diante da sua observação aí com o WhatsApp. Bom, a gente já falou aqui do pessoal de BH que está assistindo a análise lá no Edifício Maleta, na sede do PCO. Também os companheiros do Rio de Janeiro estão assistindo lá na sede do PCO e o Centro Cultural Benjamin Perret, do Rio de Janeiro. Estão assistindo nesse momento a análise. Lá tem atividades todas as sextas e sábados, pelo menos, sendo que aos sábados o pessoal assiste a análise, faz as reuniões dos coletivos e tem almoço. Bom, inclusive aproveitar para divulgar aqui algumas atividades deles. Vai ter o baile Me Beija Que Eu Tô Com Lula, a apresentação da análise no telão e a plenária aberta da causa operária. Tudo isso no próximo sábado. É isso mesmo. No próximo sábado. Beija Que Eu Tô Com Lula, não? Aqui não, aqui está escrito baile, por isso que me passaram a informação do baile. Bom, o Centro Cultural Benjamin Perret do Rio de Janeiro se encontra na Rua Taylor 47. Rua Taylor 47. Então, você que estiver aí no Rio de Janeiro, entre em contato com os companheiros lá na Lapa e participe da análise política da semana transmitida lá pelo telão. Bom, tem uma pergunta vinda de lá, eu vou ter que escolher uma, tem duas, eu vou escolher uma, porque a gente está com o tempo estourado, né? Pergunta do Mauro. Foi noticiado que o juiz que havia dado a liminar para a permanência da vigília Lula livre retirou a liminar. Ele pediu para você comentar. Bom, que isso aí mostra que nós estamos vivendo aqui uma ditadura, né? O juiz decide. Agora, não é que ele decidiu que você não pode se manifestar. Existe lá um terreno alugado onde o pessoal faz a vigília. Quer dizer, se você decidir fazer uma vigília na sua casa, vem o juizão aí, né? Aprendiz de Pinochet, e decide que você não pode fazer a vigília. É uma ditadura, tem que manter isso daí, tem que denunciar, tem que fazer de tudo, né? Agora, tem que ficar esperto, porque isso daí está se generalizando, né? Tudo é proibido. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem pensar direito. Bom, aqui chegou uma mensagem de Brasília também, que eles estão vendo lá na sede em Brasília também, a análise política, que fica lá no CONIC, a sede do PCO. Vamos lá, mais superchats aqui. Luiz Capacete, ele comenta: a esquerda não tem proposta para a Previdência porque, acreditem, acha que há um déficit na Previdência. O país vai falir. E besteiras desse tipo. E o Daniel Nava Rodrigues também mandou um superchat, agradecer. Por último, tem uma pergunta aqui. Flávio Dino já se lançou para 2022. Ele vai ser tão abutre como o Ciro contra o Lula? Não, isso é um mega abutre, né? Esse cara já se lançou 4 anos antes. Mais abutre do que isso daí é difícil, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, a gente sabe que a Venezuela está nessa situação aí, né? Porque muitos dos fundos dela foram bloqueados, né? Foi 30 milhões que eles estavam enfiados em banco americano. E o ouro também.
E o ouro também deles, a reserva de ouro, estava tudo enfiada na Inglaterra. O Brasil também, quando o Lula estava governando, enfiou na dívida pública americana lá 480 bilhões de dólares. Não vai ficar refém? A Venezuela não ficou refém desses caras, enfiando só dinheiro no inimigo? Isso foi na época do Chávez ainda. Entendeu? Por que isso? A eletricidade lá que vende para o Brasil, Banco do Ocidente nenhum quer mais. E bancos russos assumiram o negócio lá. Entendeu? O que é isso? Bom, o que acontece é o seguinte. Nós vimos no Brasil, os governos nacionalistas, eles buscam um modo de convivência com o imperialismo. Eles não se colocam na política de destruir o imperialismo. Isso aí seria uma política revolucionária, uma política de um partido socialista, comunista. Como eles são governos nacionalistas, mas são governos burgueses, no final das contas, mesmo que em alguns governos a participação direta da burguesia seja pequena, eles querem encontrar um modo de convivência com o imperialismo que seja mais favorável a eles. Isso aí implica numa certa dose de ilusões políticas com o imperialismo. Eles fazem acordos e tudo mais. Os venezuelanos estão vendo que isso daí não tem condições. A Venezuela, o maior comprador do petróleo da Venezuela sempre foi os Estados Unidos. Também é outro calcanhar de Aquiles. E também nós temos que considerar o seguinte, esse setor da Venezuela, da burguesia, da pequena burguesia nacionalista, é fraco, né? Você vê que os russos, que têm uma política também de colocar limites ao imperialismo, têm mais força. Eles estão tomando outras medidas, né? Por exemplo, o Putin ele tem um plano para criar uma reserva de ouro para lastrear a moeda russa. Porque ele percebeu que se você tem uma moeda que é lastreada em dólar ou em euro, você fica completamente na mão dos administradores dessa moeda. Qualquer solavanco internacional, e eles derrubam toda a sua economia. Então, eles estão fazendo isso. A Rússia, como é um país que, historicamente, sempre teve muito problema com de defesa, de ser atacado, até porque ali é uma zona de imenso conflito, né? Ela toma medidas mais sérias, mas também mais insuficientes para se defender dos países imperialistas. Mas também é insuficiente. O Putin mesmo já fez uma série de coisas que mostravam uma certa, como é que se diz? Uma certa ilusão na possibilidade de convivência com os imperialistas. Até pouco tempo atrás, a equipe econômica dele era uma equipe econômica neoliberal. Ele mudou isso aí recentemente. No final das contas, o sistema político, o sistema financeiro e econômico internacional, sem falar no sistema político, ele é uma grande engrenagem controlada pelos principais países imperialistas. Você entra aí, você está na mão deles. Você só pode ser independente de verdade se você romper totalmente com esse sistema, e aí você estabelece relações com os outros países sobre uma nova base. Na Venezuela eles falam da soberania, tudo bem, há uma luta aí por uma maior soberania, mas o país ele é um país dependente, um país oprimido e controlado por outros países mais poderosos que eles. Você não precisa ter um governo Jair Bolsonaro para ser controlado. Ser controlado pela dívida pública, pelos bancos, pela exportação, pela importação, por toda uma série de mecanismos econômicos e políticos também.
Aí o Brasil, por exemplo, no governo PT, eles tinham essa ideologia. Você vai lá na ONU, assina, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos da ONU. Não é super importante? A hora que a ONU fala, tem que soltar o Lula porque viola a Carta dos Direitos Humanos. Mas se o Lula estiver no governo e aí cai uma telha lá, mata um índio, direitos humanos e tal. É tudo um sistema, como é que se diz? É uma mesa de jogo onde quem dá as cartas, e as cartas estão todas marcadas, é o imperialismo. A gente tem que ter uma profunda consciência disso daí.